Este é o Juridicast, o seu podcast sobre marketing e negócios jurídicos, e eu sou o Leandro Ramos. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Juridicast é uma produção da Javali, consultoria especializada em marketing e business development para o mercado jurídico. Por aqui discutimos desafios reais da advocacia empresarial, com quem está na linha de frente da transformação do mercado jurídico. E no episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que está ganhando espaço, mas que ainda é mal compreendido por muitos escritórios: a inteligência de negócios no contexto do business development. Por que ainda há tanta confusão entre inteligência de mercado e BD? Quais ferramentas e processos realmente importam? Será que o mercado jurídico está maduro o suficiente para tirar valor dos dados? Para essa conversa, recebo o Caio Munerati, gerente de desenvolvimento de negócios no Tozini Freire Advogados. Com passagem por outras grandes bancas, o Caio tem uma visão prática, estratégica e crítica sobre o tema e vai nos ajudar a separar mitos de realidade quando o assunto é dados aplicado à geração de receita. Caio, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Leandro, boa tarde. Primeiramente, agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro podcast que eu gravo, então confesso que sou inexperiente, mas vou tentar colaborar aí com o máximo que eu puder. Trazer de conhecimento de prática do mercado mesmo, que a gente está ali no dia a dia batendo cabeça, às vezes acerta, às vezes erra, mas vou tentar colaborar aqui com o máximo que eu puder dentro do meu conhecimento aqui desses 7 anos de mercado jurídico, mais um tempinho de PwC também, então estou há algum tempo já batalhando aí nesse mercado. Com certeza, Caio, você está na linha de frente, certamente vai contribuir muito aqui para o nosso episódio. E para a gente entrar no tema, como que você define inteligência de mercado no contexto jurídico e como que ela se diferencia do business development? Inteligência de mercado, Leandro, eu acredito que ela é inteligência de mercado em qualquer segmento, não é porque só no mercado jurídico. Tá bom? E a grande confusão que existe entre inteligência de mercado e business development é que inteligência de mercado é parte do que se precisa para fazer desenvolvimento de negócios, né? Você precisa de inteligência de mercado, você precisa de CRM, você precisa de BI, você precisa de networking. O business development é um pacote maior. Inteligência de mercado é parte desse contexto e muito relevante, tá? O que acontece? Se você for fazer inteligência de mercado, você precisa primeiro ter um planejamento estratégico de business development. E você pode começar esse planejamento, e eu gosto de dizer isso, que você tem 4 possibilidades. Você pode fazer um plano de business development no nível sócio, então você vai fazer ali um plano de BD individual. Você pode fazer isso por uma área de negócio, especificamente, então imobiliário, ambiental, empresarial, tributário. Você pode fazer isso num contexto multidisciplinar de uma indústria, por exemplo. Então, eu tenho lá uma indústria agro, que eu tenho vários especialistas atuando, e eu vou fazer um plano de BD focado em uma área específica. E eu posso também fazer isso no âmbito institucional e multidisciplinar, né? Então, eu vou ter determinados clientes que eu quero trazer para o escritório e eu vou utilizar a inteligência de mercado para cumprir esse plano. Então, antes de mais nada, eu preciso ter um plano, uma estratégia de desenvolvimento, com objetivos claros de longo prazo, com metas anuais, com a estratégia para cumprir esse desenvolvimento de negócio. E aí, nesse desenho, eu encaixo a inteligência de mercado. Por onde eu começo a inteligência de mercado? Primeiro, eu preciso definir aquilo que eu quero vender dentro da minha prática. Então, se eu, como sócio, tenho os meus serviços a serem vendidos, se eu, como plano multidisciplinar, como escritório, enfim, eu preciso ter muito claro aquilo que eu quero vender. Definido isso, eu vou olhar para quem é o meu público-alvo e analisar o contexto de mercado voltado para esse público. Tá bem. Por exemplo, eu vou pegar uma indústria específica aqui do varejo. Primeira coisa que eu preciso ver, considerando a inteligência de mercado, os movimentos de mercado. Quais são as principais empresas que estão despontando? Quais são as principais empresas que estão saindo do mercado? O que está acontecendo no seu ponto de vista macroeconômico? Qual é o meu desempenho interno? Aí eu estou já colocando aqui elementos de BI, né? Estou olhando para os meus resultados e mesclando com o meu contexto de inteligência de mercado. Então, será que eu tenho um setor que é pujante no mercado, mas eu estou com um desempenho fraco no meu escritório? Vou olhar para o meu CRM. Então, quais são os principais clientes que eu atendo? Quais as empresas que eu não atendo? Quais são os contatos que eu tenho registrado? Então, tudo isso para dizer que eu tenho uma estratégia definida, eu tenho um direcionamento que pode ser individual, multidisciplinar, por área ou institucional, considerando clientes. Tendo isso, eu vou definir os meus objetivos e aí eu vou usar as ferramentas que eu tenho disponíveis. Vou olhar para o mercado do seu ponto de vista de inteligência e de concorrentes também. Vou olhar para o meu CRM para saber, dentro desse mercado, quem eu já atendo, quem eu não atendo, qual é o meu networking nesse sentido. E vou olhar para a BI para olhar para o meu desempenho. Então, de maneira muito resumida, eu tenho um plano estratégico, inteligência de mercado vai me ajudar nesses objetivos quando eu estou olhando para o futuro. E para ainda quem nos convenceu, Caio, sobre a importância
importância da inteligência de mercado ou de negócio? Quais são seus principais benefícios quando um escritório possui essa inteligência de mercado? A gente precisa, Leandro, estar a todo momento conectado com o que está acontecendo fora. Fora do escritório, você disse. Fora do escritório, está acontecendo no mercado. Então, você olha, por exemplo, movimentação de sócios entre esses escritórios. Isso não acontece por acaso. O escritório que investe numa contratação, investe como estratégia de expansão, de reposicionamento ou de troca. Quando você está olhando, aí, do seu ponto de vista competitivo, para um segmento que está investindo em inovação, por exemplo, então, sei lá, uma empresa está investindo em tecnologia e você já prevê que em determinado tempo vai ter, sei lá, um ciclo de demissão em massa. Você já está olhando para algo que é um movimento que vai acontecer daqui a pouco. Então você precisa estar atento ao que pode acontecer para que você não leia jornal de ontem, né? Então você precisa tentar acompanhar movimentos e inserir os seus serviços naquilo que vai acontecer. Eu dei o exemplo aqui de uma eventual demissão em massa, mas isso poderia acontecer numa transformação ou numa fusão. Você vai acompanhando ali os movimentos de mercado, você vai vendo os setores que têm uma tendência a fazer fusão e aquisição e você se conecta com os executivos que eventualmente vão te contratar porque você está olhando ali uma tendência. Então, olhar mercado é basicamente, com os elementos que você tem disponíveis, tentar prever um futuro e ver o que você consegue vender nesse futuro projetado. E Caio, quando a gente fala de inteligência de negócios, é natural a gente pensar em ferramentas, sejam elas tecnológicas ou processuais. Nesse contexto, você pode citar algumas ferramentas que você considera essenciais para uma operação eficiente de inteligência de mercado? Olha, a que eu conheço que é a mais robusta, mais rápida, mais eficiente, assim, sob o ponto de vista de segmentação, sem dúvida é a Nelway. A Nelway. A Nelway, ela busca CNPJs ativos e inativos, segmenta, gera dashboard, você consegue baixar relatório, então é uma base muito completa que se tem. Claro que tem que ter os custos atrelados a isso, né? Ferramenta boa também tem o seu preço, como é qualquer ferramenta de CRM, por exemplo, quanto mais bem estruturada também mais cara. Você tem o EMIS, que aí o diferencial do EMIS, eu nunca sei se é EMIS ou EMIS, tá? Mas eu prefiro falar EMIS, então você tem ali uma ferramenta que ela é conectada com outras empresas que fazem relatórios setoriais, isso é extremamente relevante para a inteligência de mercado. É um outro diferencial, né? Ela abarca um grupo de empresas menores do que a Nelway, mas ela tem outros elementos que é, por exemplo, inteligência, você tem relatórios setoriais prontos ali, né? Na Nelway você tem uma consultoria, se você precisa de um relatório, eles vão lá, preparam com as bases de dados. O EMIS, eles têm parceiros, eles trazem esses relatórios desses próprios parceiros, então é uma ferramenta interessante também. E a gente nunca pode descartar, Leandro, eu sei que isso talvez não seja algo muito de inteligência, mais de networking, que é saber com quais pessoas eu preciso falar. E aí você tem o próprio LinkedIn para tentar mapear esses executivos, e aí você tem o acesso ao LinkedIn Premium e ao Sales Navigator, desde que isso faça sentido, né? E tem que saber operar, né, o Caio? Exato, você tem que saber operar. E você tem outras ferramentas, e aí obviamente você precisa medir o impacto de LGPD ali, ferramentas como a Hamper, que elas fazem envios de e-mails, aí você também tem que ver as restrições, de fazer isso de forma inteligente, né? Você não esteja muito direcionado com perfil comercial, mas mais com compartilhamento de conteúdo. E também é uma ferramenta que te permite olhar bases de e-mails a partir de domínios públicos. Então é uma ferramenta que ela tem uma inteligência que você entra ali no site da empresa, ela te dá ali uma lista de possíveis e-mails dos executivos que você está procurando. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a ferramenta traz uma classificação ali, até de se esse e-mail está mais próximo tem uma probabilidade de ser recebido ou não. Como eles fazem isso por trás, eu não sei dizer. Tem a Driva e a Courier, que elas dão um apoio para a parte de jurimetria, né? Então você quer olhar a carteira de uma determinada empresa para ver se o que pega mais ali é contencioso tributário, é contencioso trabalhista, contencioso civil, são ferramentas que ajudam. Então você tem, estou falando do portfólio que eu conheço mais, né? Acho que mercado é mais Nelway e EMIS, contatos, LinkedIn, com o Sales Navigator e Hamper, e para jurimetria eu conheço Courier e Driva, que ajudam bastante nisso. A Driva tem até outros módulos parecidos com a Nelway, mas eu confesso que eu não conheço tanto no detalhe como a própria Nelway. E Caio, além das ferramentas que a gente acabou de falar aqui agora, quais processos você entende também que são indispensáveis para transformar os dados em ações estratégicas de BD? Eu acho que eu arrisco dizer que a nossa próxima onda depois de BD é que o mercado jurídico comece a olhar com mais carinho para a inteligência de mercado, porque você pode ter a ferramenta de inteligência artificial, de data analytics ou, enfim, qualquer ferramenta. Se você não tiver uma pessoa que
olhe esses dados, transforme em informação, análise e dê uma recomendação, é muito difícil você soltar dados assim na mão do sócio. Você precisa mastigar, você precisa interpretar, você precisa trabalhar layout, você precisa ter uma mínima noção ali de design para pegar esses dados e facilitar, pegar uma tabela, transformar num gráfico. Eu acho que a gente precisa trabalhar no tratamento e interpretação desses dados. E a hora que o mercado entender que bons profissionais que pegam esses dados, analisam, transformam a recomendação e layoutam de uma maneira visualmente interessante, assim, eu tinha um gerente na PwC que a gente fazia um folder lá que a gente chamava de snapshot, que era um resultado do market share de auditoria. E ele falava assim, cara, você precisa transformar isso num relatório de que maneira que o sócio consiga, numa viagem de elevador, sair com as informações que ele mais precisa. Claro que, sim, você precisa ter níveis de informação a depender da decisão que você toma, mas eu acho que o carro-chefe no curto prazo, considerando essa dinâmica de vida, corrida do sócio, atendendo vários clientes, quanto mais você pegar uma base de dados complexa, interpretar e simplificar, quem começar a fazer isso primeiro vai sair na frente. E aí, Caio, aproveitando esse gancho, você acha que então só investir em ferramentas tecnológicas não resolve o problema? Cara, não resolve. Eu acho que a tecnologia ela ajuda muito, mas eu acho que a cadeira do analista de inteligência de mercado, ela é fundamental. E tem que ser, eu acho que a gente começa com o analista, mas eu acho que daqui a pouco a gente vai ter sub-áreas de BD muito fortes de inteligência de mercado, olhando para esse contexto. Mas eu acho que a gente vai ter, num curtíssimo prazo, não só um analista de inteligência de mercado, mas uma equipe de inteligência de mercado que responde para BD, muito próxima da equipe de CRM, muito próxima da equipe de BI. Porque aí você vai ter um analista que vai pegar essas ferramentas, e aí acho que tudo depende muito do porte do escritório, do objetivo que ele tem, do que ele quer fazer como BD para contratar a ferramenta certa. Contratadas essas ferramentas, precisa ter a cadeira da pessoa que interpreta os dados e aí olha para fora e olha para dentro, considerando o CRM e considerando também BI, que traz os resultados do que a gente já fez. Então é meio que juntar futuro, presente e passado, sabe? Considerando de maneira meio simplificada, né? Então eu estou olhando para o mercado para ver para onde eu vou no futuro, no CRM está o meu presente e o meu BI traz os dados do passado daquilo que já aconteceu do seu ponto de vista de faturamento. Mas eu preciso de uma pessoa para fazer isso. Só a ferramenta, por enquanto, ainda não é possível. E na sua visão, Caio, em que estágio de maturidade está o mercado jurídico brasileiro como um todo, né? Quando a gente fala de inteligência de dados aplicada ao BD? Falar como um mercado como um todo, Leandro, acho que eu não consigo dizer uma visão do mercado como um todo, mas do ciclo ali que eu conheço, eu acho que depende muito do tamanho do escritório. Às vezes você tem escritórios menores que tem pessoas que são mais multidisciplinares, então a pessoa ela agrega ali funções de BD, de inteligência de mercado, de CRM, de marketing, então isso depende muito do porte de escritório. Mas quando você tem escritórios maiores que têm essas equipes mais segmentadas, eu acho que a gente já passou daquela fase inicial de aprendizado. E eu sinto que agora existem aplicabilidades diferentes de acordo com o escritório. Às vezes você vai ter escritório que tem uma pessoa que concentra mais atividades e às vezes você vai ter escritórios que tem essas pessoas mais especializadas. Eu acho que, de novo, né, sai na frente quem sabe integrar melhor esses dados. Porque se eu só olhar para a BI, eu estou só olhando para aquilo que eu já fiz. Se eu só olhar para a CRM e eu inclusive não fizer o tratamento dos dados ou fizer ações de relacionamento que justifiquem ter um CRM, vira só, CRM é custo, não precisa do CRM, eu tenho meus clientes no WhatsApp. E também se eu só ficar olhando o futuro, planejar e não executar, não funciona. Eu gosto de dizer que BD é uma sigla que é a PEC, né? Então P, E e C. P de planejamento, E de execução e C de controle. Você precisa planejar para onde você quer ir, você precisa executar o plano, porque fazer plano e engavetar não adianta, e depois você precisa controlar para ver se está dando certo o que não está dando certo e refazer os planos se for necessário. E aí, Caio, escritórios que estão em estágios iniciais de BD, você acha que eles podem se beneficiar da inteligência de mercado ou a inteligência de mercado ela é mais indicada para escritórios em estágios mais avançados de business development? Eu acho que inteligência de mercado é aplicável para qualquer escritório. Até porque, se você tem um escritório de menor porte, muito provavelmente você vai
ou atuar em nichos que o grande escritório não quer. Então, sei lá, às vezes você está pegando contencioso de massa. Geralmente escritório grande não pega contencioso de massa porque os valores são menores e são questões mais complexas. Escritórios menores ou advogados que, enfim, pegam ali pessoa física, tem um direcionamento mais para esse tipo de atividade, né? E quando você tem escritórios menores, acho que é fundamental fazer um processo que a gente chama de segmentação. Então, dentro ali do seu planejamento, você vai assim, bom, quem que eu quero atingir? Eu quero atingir as empresas que estão ranqueadas na Exame 1000, no Valor 1000, eu quero pegar middle market, ou eu quero pegar empresas de porte menor que têm problemas igualmente complexos. A gente tem hoje mais ou menos uns 25 milhões de empresas com CNPJ ativas no Brasil. Se for pegar o recorte ali das maiores mesmo, são 30 mil. Então, você pegar, os grandes escritórios estão brigando por essas 30 mil, tem 24 milhões e 700 que você precisa olhar ali, porque alguém precisa atender essas empresas. Com certeza. E o escritório, né, elas têm problemas igualmente complexos. E às vezes pagam até mais, né, porque empresas menores vão tem problemas complexos e também querem resolver isso. Tem escritório que precisa atender essas empresas. Então, acho que a gente precisa saber beleza, são 25 milhões de empresas. Onde elas estão geograficamente? Qual é o porte de faturamento? Qual a quantidade de funcionários? Qual é o ramo de atividade? A subatividade? Sei lá, você tem o agro, mas você tem o agro que é o produtor de máquinas, você tem o produtor de grãos, você tem a indústria da transformação, você tem 1 bilhão de coisas ali para explorar, né? E o próprio atendimento ele é diferente. Então, eu acho que a inteligência de mercado vai te direcionar para saber quem você quer atingir, como você quer atingir e qual a experiência que você vai dar para esse cliente. Porque no final das contas, o mercado maior, né, quantitativamente, ele é um mercado menor, né? Nesse contexto, tem MEI, empresas de pequeno porte, enfim, empresas que têm problemas complexos para serem resolvidos independentemente do tamanho. Perfeito, Caio. E você mencionou aqui que, né, a gente tem cerca de 25 milhões de empresas e algo comum que eu vejo no mercado jurídico é que nem sempre os escritórios e os advogados querem fazer segmentação, ou seja, querem atender todo mundo. Você acha que esse é o melhor caminho? Olha, Leandro, eu trabalhei durante um tempo fazendo qualificação primeiro eu fazia diretamente e depois eu tinha um analista que me ajudava no processo de qualificação daquilo que a gente chama de leads do site, né? Que são as empresas que entram em contato via site da empresa ou redes sociais. A gente acabava chamando de leads do site porque 97% eram empresas que vinham do site, mas basicamente é o contato pelas plataformas disponibilizadas ali pelo escritório. E é complexo você fazer qualificação da empresa. Então, quando chega um pedido, a primeira coisa que você precisa ver é, existe essa empresa? Então, onde entram as ferramentas? Pô, uma Anel aí da vida. Eu vou lá, pesquiso pelo nome da empresa, pelo CNPJ, eu consigo ver estimativa de faturamento, consigo ver se a empresa está negativada, consigo ver o quadro societário. Então, eu trago ali um primeiro raio-x da empresa. Tá bem. Antes disso, eu preciso até ver o serviço que a pessoa me pediu, eu atendo no escritório? Porque, assim, você pensa que uma pessoa que ela está com um problema num vazamento da parede do apartamento dela, isso é um problema que às vezes precisa envolver um advogado, dependendo da solução que você precisa. Mas não é um serviço que um grande escritório presta. Então, às vezes, você olha para esse serviço e fala assim, bom, isso aqui não está no nosso escopo de atendimento e você... Mesmo sendo um full service. Mesmo sendo full service. O imobiliário ele vai olhar para grandes terrenos, grandes operações, grandes contratos. Ele não resolve problemas condominiais. E aí você precisa ter um bom analista que olha e fala assim, bom, isso aqui não está no nosso escopo. E para saber o que não está no nosso escopo, precisa conhecer o escopo do escritório. Então, acho que isso é a primeira coisa. O serviço é aderente ao nosso portfólio? Aí, segundo, a empresa existe ou não existe? E eu vou te falar, Leandro, tem muita mensagem que chega que é phishing, que é maliciosa, que é mensagem de empresa internacional que não existe, ou empresa que às vezes entra e dá calote. A gente precisa passar por um processo de qualificação. Correto. Então, atender tudo é aumentar risco. É aumentar risco de calote, é aumentar risco reputacional, é aumentar risco de você investir horas num cliente que não tem o perfil de escritório, quando você poderia estar atendendo um cliente maior. A gente precisa ter na carteira priorização de clientes. Não só pelo faturamento, mas pelo potencial de faturamento e pelo relacionamento que a gente carrega. Praticamente todo escritório vai ter sua proporção do 80-20, né? 80% da receita que vai vir dos 20% dos clientes. Então, você precisa investir a maior parte do tempo nesses clientes. Se você começar a colocar qualquer conta para dentro, cair na armadilha de não, chegou, eu atendo, você vai
ter problemas de pagamento, você vai ter problemas, às vezes, reputacionais, você vai investir hora, né, sobrecarregar o time com um cliente que às vezes vai ter margem pequena, que, enfim, vai querer um tratamento mais próximo quando você não vai ter essas horas, porque o sócio, ele vai, além de atender os grandes clientes, ou às vezes os clientes médios, ele precisa fazer o BD raiz, né, que é estar próximo dos clientes, dos grandes bancos, dos outros escritórios internacionais, almoça, toma café, faz reunião, volta, olha para o caso, faz a gestão de equipe. Então, numa agenda como essa, a gente não pode hoje, no mercado jurídico, se dar o luxo de atender clientes que não têm o perfil de cliente ideal de escritório. E aí, como eu disse, vai ter gente que vai resolver o problema da parede com vazamento. Assim, dar a recomendação eu acho arriscado. Nunca trabalhei em escritório que recomenda outros escritórios, porque você meio que vincula a sua imagem àquilo, né? Se você Com tem certeza. um problema depois, esse trabalho referenciado, assim, meio que a granel, ele é arriscado. Não tô falando dos grandes referrals do escritório internacional, né? Então o cara pede uma recomendação e aí o escritório internacional recomenda o escritório no Brasil, ou uma empresa brasileira pede uma recomendação do escritório internacional. Isso é uma das principais fontes de receitas do escritório, né? Isso que a gente chama ali de referrals, trabalho referenciado. Agora, putz, se o cara entrar no formulário do site de escritório para falar que ele tá com um problema de vazamento na parede, a gente precisa gentilmente ter uma resposta padrão dizendo: obrigado pelo seu contato, é muito bom saber que você tem interesse no nosso escritório, porém, infelizmente, a demanda de escrita não está no nosso escopo de atendimento. Será um prazer atendê-lo em uma outra e diferente oportunidade que esteja dentro do nosso escopo. Acho que é importante a gente dar esse feedback também, Leandro, porque assim, pode ser que o cara que ligou perguntando da parede seja um executivo de uma empresa. E ele tem uma demanda lá que interessa o escritório, né? Exato, exatamente. É claro que assim, isso é um cenário hipotético, porque o grande cliente, talvez ele saiba que não é um grande escritório que ele vai procurar, mas hipoteticamente, se é um cara que pode ser um executivo de uma empresa, se você minimamente der uma resposta educada, você vai falar, pô, pelo menos esse escritório me respondeu. Tem vários que não respondem. O cara, puta, não é meu escopo, deixa lá a demanda perdida, sabe? Então, acho que é um jeito também de você dar uma experiência de cliente para quem não é cliente, sendo minimamente formal e educado. Interessante. E, Caio, avançando aqui no nosso episódio, quais são as principais limitações ou armadilhas de um trabalho de inteligência de dados que é mal conduzido? Olha, Leandro, o que eu mais vejo, não só no mercado jurídico, é estudo que às vezes não é bem divulgado e é engavetado. Tá. A gente precisa ter sempre um reforço institucional olhando para a parte de inteligência de mercado, né? Claro que se você está fazendo um estudo direcionado para um sócio só, ele vai ter o interesse em ver esse estudo. Se você está fazendo para um grupo multidisciplinar, talvez na hora que você agendar uma reunião de apresentação, talvez não apareçam todos os sócios, no nível institucional ou no nível de área. Então, a armadilha é montar um plano e não executá-lo, que é aquilo que eu falo do PEC. Planejamento, execução e controle. A parte do planejamento, ela é complexa, mas das 3 pilares ela é mais fácil. É muito fácil, com todas as aspas aqui, fazer um planejamento. Executá-lo que é difícil. Então a armadilha é cumprir com esse planejamento de modo que as informações que a inteligência de mercado gera sejam utilizadas na tomada de decisão. Porque senão vira um PowerPoint que é salvo numa pasta que nunca mais vai ser utilizado. Se você marcar uma reunião, 2, 3 for cancelado, daqui a pouco aquele estudo não... E são estudos complexos de serem feitos, né? Você tem ferramentas, como a gente mencionou aqui, que trazem dados robustos, mas tem muita coisa que você precisa procurar na granularidade. Você precisa olhar ranking, você precisa olhar demonstração financeira, você precisa olhar relatório do investidor, você precisa olhar relatório setorial, dá trabalho para o analista que faz isso. E aí o ponto é, muitas vezes esse analista às vezes tem um perfil mais low profile, ele não sabe fazer a divulgação correta. Porque ele é um cara analítico. O analítico, geralmente, ele é mais introvertido do que extrovertido. Então, ele não vai sair divulgando o relatório dele. Ele está fazendo um relatório estratégico. O apoio institucional é dar voz para que essa análise seja considerada. E aí, o sucesso da execução vem atrelado a um planejamento bem feito, né? Com dados e análises que suportem esse dado. E aí, Caio, aproveitando, por que é importante ter profissionais especializados não só em dados, mas que conheçam profundamente o mercado jurídico? Eu acho que o mercado jurídico, Leandro, tem as suas particularidades como qualquer outro segmento. O grande ponto, que eu acho que talvez seja o que incomoda
a maior parte das pessoas que já chegam com algum nível de senioridade no mercado jurídico é que essa pessoa ela precisa ser muito boa de argumentação. Porque o trabalho do sócio é questionar. Ele é bom no mercado porque ele questiona. Ele vai questionar argumentos, ele vai ganhar causas porque ele é um bom questionador. Então você precisa chegar preparado para responder essas perguntas. Então você precisa se posicionar sempre de maneira muito educada e colocando sua visão de especialista. Quando você sabe se posicionar, o sócio ele vai te questionar para saber se você vai estar seguro daquilo que você está falando. Quando ele confia em você, ele fala, beleza, a gente vai. É isso, você precisa ter bons argumentos e bom respaldo naquilo que você está falando. E aí a gente volta para tudo que a gente falou. Eu planejei direito? Eu tenho as ferramentas certas? Eu estou fazendo as análises que eu preciso? Eu estou alimentando o meu CRM? Eu estou olhando para o meu BI e fazendo análises que me direcionem para onde eu quero chegar? Porque não adianta eu chegar e falar assim, eu vou crescer 10% ao ano aqui na minha área, sendo que o crescimento dos anos anteriores foi 3,5%, 2%, 5%. Não tem base, né? Exato. Preciso minimamente olhar para o passado para projetar o futuro. Então, acho que tudo se encaixa de alguma forma, sabe? E eu acho que o mercado jurídico, ele precisa de bons profissionais argumentando. Profissionais que se relacionem interna e externamente. A gente promoveu uma série de treinamentos em 2023 em que os sócios palestravam para os sêniores para falar de formação de carteira, de como eles começaram na sociedade, como eles fazem relacionamento. E desde então, eu procuro dedicar parte da minha agenda de almoços para networking. Networking dentro do escritório, com outros departamentos do escritório, com profissionais que já trabalharam comigo, com pessoas que estão ali na região, que estudaram comigo, porque você precisa saber o que está acontecendo. Networking nesse mercado, que é regido pela confiança, mercado jurídico é confiança, networking. Como você consegue confiança? Convivendo com a pessoa, sabendo a vida dela, sabendo o CPF por trás do CNPJ, sabendo se a pessoa tem filho, se a pessoa está passando por um problema, se a pessoa, quem é a pessoa ali por trás? É um mercado muito humano. Quem tem mais habilidade de argumentação, de networking e de uma boa execução e organização, surfa muito bem nesse mercado. Se você chega aqui e fala assim, meu Deus, é um bicho de 7 cabeças, aí o mercado te engole. Se você for para uma reunião e você não souber se posicionar, você precisa aguentar a pressão ali de 3, 4 sócios batendo em você e você argumentando e falando assim, a tomada de decisão é essa. Claro que a gente tem que estar sempre aberto a propor ajustes. Beleza, a gente não vai acertar sempre, mas a gente só precisa apresentar, o racional foi esse, estou recebendo agora informações qualitativas. E isso é muito comum, tá, Leandro? Olhar às vezes para dado frio, dado que vem de BI, de CRM e às vezes até de notícia, é informação fria. O cara que está dentro da reunião, que conhece o executivo, que conhece o outro sócio, ele vai ter informações qualitativas que são complementares àquilo que você já traz. Então, normalmente você entrou numa reunião e fala assim, gente, essa análise aqui é preliminar, ela é uma análise quantitativa. A gente está vindo aqui mostrar para vocês, porque a gente sabe que vocês têm os dados qualitativos. Aí você já desarma o cara, porque ele sabe que você não está colocando uma verdade absoluta, você está trazendo o teu melhor, como diz o professor Cortella, né? Você está trazendo o melhor na condição que você tem, até ter condição de fazer melhor ainda. Se você mostra isso com honestidade, os sócios compram o teu trabalho, sabe? É muito legal o que você está trazendo aqui, Caio, porque você traz uma experiência muito prática, né, de vivência. E pra gente fechar o episódio, qual que é o papel dos sócios e advogados no sucesso de uma estratégia de inteligência de mercado, né, e como garantir o engajamento deles nesse processo? Olha, Leandro, todo e qualquer escritório vai ter nichos de sócios. A gente tem uma camada de sócios mais sêniores, que são sócios que a gente tem que aproveitar para criticar e complementar o nosso trabalho, que é o que eu estava falando. A gente traz informações qualitativas e a gente vai nesses sócios sêniores pegar as impressões dele, pegar as revisões, melhorar o trabalho, complementar. Então, ele é um consultor interno para BD, para marketing, para comunicação. Você vai ter sócios em início de carreira que eles precisam se inspirar nesses sócios sêniores. Então, sempre um programa de desenvolvimento interno, de mentoria, de treinamento, de palestra de sócios mais sêniores para sócios mais júniores, ele é fundamental. Porque na prática, Leandro, assim, sendo muito sincero nas palavras, sócio sênior não precisa de BD. Ele tem BD na veia, ele faz BD no café da manhã, ele vira amigo do cliente, BD tá no dia a dia dele. Agora, muitas vezes um sócio mais novo que não viveu a realidade do mercado do passado ou não se desenvolveu para isso, ele precisa de metodologia.
ele precisa saber que ele tem que ter um horário dedicado a BD, em que ele vai parar o que ele está fazendo. Pode ser no começo da semana, pode ser no final da semana, onde ele tiver Se for um cara que gosta de planejar a semana numa segunda-feira de manhã, meia hora, 60 minutos para falar assim, bom, com quem que eu vou almoçar essa semana? Quais são os clientes que eu já fiz contato da minha lista aqui que eu tenho definida? Quais são os sócios que eu preciso conversar? Precisa ter esse planejamento. Que eu já joguei aqui no meu CRM, eu preciso passar um cartão para minha secretária cadastrar. Então, ele está partindo de uma metodologia que é reservar um tempo, se programar para execução e construir network interno e externo. Esses sócios mais novos, eles costumam ser muito parceiros de BD. Porque não as faculdades, né, o que a gente ouve é que é muito conteúdo técnico. Conteúdo de negócio, você vai tendo que aprender meio que na marra, com cursos complementares, com a sua equipe de BD. E chega um momento, principalmente a cadeira de sênior é mais complicada, porque ele olha para frente e fala assim, putz, agora eu preciso fazer negócio. Eu nunca parei para pensar em negócio. Sou muito bom aqui tecnicamente, mas aí você vai mudando, você vai tendo que mudar a sua cabeça de advogado para advogado empresário, que é aquele advogado que tem que ter cabeça de dono. Cabeça de dono para olhar para o escritório e falar assim, putz, se eu for virar sócio, eu preciso trazer faturamento com margem, não posso só ficar vendendo para os clientes que eu tenho aqui, preciso trazer novos clientes para o escritório e eu preciso procurar abordar mercados que ainda não estão sendo explorados. Não existe no Brasil só a Faria Lima. Você tem inúmeros estados que você consegue pegar e de carro e de avião, fazer visitas, conhecer executivos, estar presente nas associações. É claro que você vê a maior concentração de patrimonial ali na Faria Lima, nos grandes bancos de investimento, nos grandes escritórios. Sim, é um mercado muito robusto. Mas se você é um sócio novo, você tem que saber que esse mercado já está saturado. Você vai ter que bater perna em outros lugares. Eu vou para o Paraná, eu vou ver empresas do Espírito Santo, eu vou ver empresas, enfim, empresas em Fortaleza, sei lá. Mas o que esse cara precisa fazer? Metodologia. Ele vai olhar, bom, qual que é o mercado que eu vou atuar? Eu vou pegar e não estou dizendo que não é importante, tem que almoçar com as pessoas ali da Faria Lima, mas ele vai ter que botar no planejamento dele que ele tem que trazer, se ele quiser crescer base de clientes, ele vai ter que olhar para onde ninguém está olhando. E isso dá trabalho, dá mais trabalho. O cara vai ter muitas vezes que pegar avião, vai ter que trabalhar mais horas do que ele precisaria, porque ele tem uma parte que é executar, e normalmente o sócio novo vai ter uma parte de execução maior ainda, porque ele está atendendo ali os clientes. O próprio sênior vai ter que dedicar um tempo ali se preparando para a cadeira de sócio, então se profissionalizando sobre essa parte de inteligência de negócios, sobre BD, sobre como fazer networking, porque o cara tem que liderar a equipe, tem que revisar trabalho e ainda tem que fazer BD. Então assusta, é normal, não é fácil, Leandra, por isso que nem todo mundo chega, mas se o sênior, e eu tive o privilégio de acompanhar muitos sêniors que viraram sócios, caras que você vê que são muito bons, assim. Você vê que o cara já é muito novo, o cara já conhece todo mundo. Ele conhece o cara da instituição, não sei o quê. Conhece o cara da família tal. Conhece... Porque ele construiu isso. Eu acho que não tem nada melhor para você começar a fazer networking do que você olhar para sua base histórica. Então, deixa eu ver. O cara que estudou comigo, às vezes você tá no grande escritório, esse cara é gerente jurídico numa grande empresa. Sim. Daqui a pouco ele vai ser o diretor que vai tomar a decisão. Então, por que eu não tô próximo desse cara? Não de maneira interesseira, mas de maneira interessada, né? Eu vi um post do Bruno Strunz agora há pouco falando sobre isso. Networking é uma troca de interesse, mas não um interesse você trabalhar de maneira interesseira. Você ser uma pessoa interessante naquilo que você fala, interessado naquilo que você ouve e ir nutrindo esse relacionamento de maneira genuína. Até que você tá tão próximo do cara que você constrói uma confiança. Você sabe o que ele faz, ele sabe o que você faz, e aí na hora que aparece a oportunidade é o teu telefone que toca, porque já faz parte ali do teu dia a dia. Vai ter gente que você vai encontrar mais vezes, vai ter gente que você vai encontrar menos vezes, mas é uma relação de confiança. Você não vai sair num cliente pegando uma operação de 2 milhões de reais. Às vezes você vai entrar um produto de entrada, você vai entregar um memorando de 30 mil reais, você vai fazer um legal opinion, você vai fazer, enfim, trabalhos menos complexos, de entrega mais rápida, para ir você provando o seu valor até que depois a empresa vai te entregando ali as questões mais complexas, mas tudo isso é uma construção. Você olha mercado, você se planeja, você olha para sua carreira, você investe nas pessoas que você precisa estar mais próximo, então é um caminho muito grande, sabe, Leandro? E é fato que sim, você olha para os profissionais do mercado jurídico e nem todo mundo vai chegar, porque tem um cara que ele quer ser o especialista, ele só quer executar, ele não quer fazer negócio, e tá tudo bem, tem escritórios que já tem categorias de sociedade ou de sendo associado, que o cara é um baita técnico e tá ótimo. Agora, a cadeira de sócio de capital é entregar,
é analisar e é gerar negócio, é botar na rotina, como escovar o dente, como ir dormir em determinado horário, como você almoça todo dia, você tem que começar a fazer BD todo dia. E o cara que coloca isso antes, com planejamento, com metodologia, que se espelha no sócio sênior, que faz relacionamento interno e externo, puta, é sucesso. Esse é o cara que decola. Não sei se eu falei demais nesse final aqui, mas só porque tudo é muito emendado, né? Com certeza, é um assunto, primeiramente, apaixonante, né, Caio? E certamente são temas que estão muito interconectados. E eu estou seguro que os advogados estão entendendo isso e estão buscando construir caminhos, né? E a gente chega aqui ao fim do Juridicast. Eu gostaria de agradecer imensamente pela conversa e por compartilhar com tanta clareza os bastidores, as dores e oportunidades que envolvem a inteligência de negócio nos escritórios. Pô, eu que agradeço o convite, viu, Leandro? De fato, assim, eu acho que o desafio pra gente que é de BD, ele é muito interessante, porque não tem nada mais satisfatório do que você chegar numa reunião com bons argumentos, o sócio te ouvir. Não tem nada mais satisfatório do que você criar um programa e o sócio entrar e mentorar sócios mais novos. Não tem nada mais satisfatório do que você ver um sênior virar sócio porque ele apostou em BD 2-3 anos atrás. Só que tem que gostar, né? Você gostar desse desafio, gostar de se comunicar, de fazer network, enfim, de estar na linha de frente ali, é um mercado muito legal de se atuar, assim. Eu me encontrei aqui, tô há quase 8 anos e tô muito feliz aqui. Que bom. Muito obrigado, Caio. Leandro, eu que agradeço, viu, pela oportunidade. E você, ouvinte, se curtiu o episódio de hoje, aproveita e compartilha com colegas que também estão buscando amadurecer suas estratégias de BD. E claro, não se esqueça de seguir o Juridicast no seu tocador favorito para não perder os próximos episódios. A gente se encontra na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.